Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo inteiro. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. E nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. Bosatsu atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevado como a montanha, sobre a flor de lótus ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, limpo do esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de Nyorais são intitulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, Monjo Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, sol magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico aos grandes Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à grande princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertidamente, inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora as Sagradas Sutras, não com minhas forças, mas assim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsus que ainda não a aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes,
o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações maléficas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, e a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, esta é chamada a primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim, extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos, obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa no poder pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolvendo à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. O Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Capítulo 2 das habilidades.
Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihodsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de seres de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodsu, desde que alcancei a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando os seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihodsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastos, profundos e imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihodsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihodsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Sharihodsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos. Dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Dharmadhata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Dharmadhata, do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem, os seres existindo em minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida.
Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres, dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem, sigo. Entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então eu não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando eu os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho pregado no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali, os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes arrasados por suas causas negativas vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então eu ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo-lhes que Buda é difícil ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir a sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como a palavra de um médico hábil, que visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todo sofrimento. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados aos vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançar rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20. Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas, ou reverenciava. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes, lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim sereis Budas. Vós sereis Budas um dia.
Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos por esses Bodhisattvas conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que o ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas. Graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvirem a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo incalculável, inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a recitação, a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para, em suas sucessivas existências, encontrarem os Budas rapidamente, alcançar o caminho do Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Ó Bodhisattva, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que esteja distante, deve te levantar, demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos,
Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal dos súditos do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais frequentes do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência de Buda e se elevem. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza e da doutrina do Sutra, da vacuidade, dos princípios da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação é honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios, nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand, se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deverá saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva mirou os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor de Nichiren Grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo,
pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto, como universo, e ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude, dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção após a minha morte, que eu tenha consciência de Buda, de Jesus, de Krishna e tenha toda a proteção necessária. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, e eu alcance a suprema perfeição e a perfeita e insuperável iluminação. O grande Bosatsu potencial vasto como universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bosatsu, estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda. Peço nesse instante que toda a minha família, que toda a minha ancestralidade tenha a consciência plena e seja protegido por toda a eternidade. Que a luz divina esteja conosco, que tenhamos a consciência pura e elevada e que nós nos libertemos aqui e agora por toda a eternidade. Faça-se assim pelos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna e de todos os seres bondosos que podem nos auxiliar e nos proteger. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Peço nesse instante que tenhamos uma concentração profunda, realizando a nossa meditação. Namastê. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo inteiro. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. E nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar
sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatz, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. Bosatz atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevado como uma montanha, sobre a flor de lótus ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, limpo do esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de nhorais são intitulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatz, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatz prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatz, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, Monjo Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, sol magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico aos grandes Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à grande princesa,
do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bozatos, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertidamente, inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora as Sagradas Sutras, não com minhas forças, mas com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não a aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações maléficas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes e a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, esta é chamada a primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim, extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos, obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando
6 estádios do Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Pratica com afinco a compaixão e a benevolência e, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa no poder e pensa naquilo que origina os bozatos. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolvendo à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. O Sutra do Lótus, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihodsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de seres de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodsu, desde que alcancei a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando os seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihodsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastos, profundos e imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihodsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihodsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Sharihodsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável.
infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos. Dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Dharmadhata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Dharmadhata, do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas, na realidade, sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres existindo em minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres, dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigo, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então eu não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando eu os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho pregado no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali, os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes arrasados por suas causas negativas vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então eu ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo-lhes que Buda é difícil ser encontrado.
Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir a sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como a palavra de um médico hábil, que visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todo sofrimento. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados aos vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançar rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20. Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas, ou reverenciava. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes, lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim sereis Budas. Vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente este sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam pegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos por esse Bodhisattva conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que o ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas. Graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvirem a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvirem e aceitarem esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo incalculável, inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a recitação, a pregação
desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem empregá-lo amplamente, de todo o coração, para, em suas sucessivas existências, encontrarem os Budas rapidamente, alcançar o caminho do Buda e percorrê-lo. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Ó Bosatsu, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento, ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que esteja distante, deve te levantar, demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática de 5 ações destrutivas, falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais frequentes do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência de Buda e se elevem. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda diz em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza e da doutrina do Sutra, da vacuidade, dos princípios da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação
é honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios, nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand, se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deverá saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto, como universo, e ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude, dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção após a minha morte, que eu tenha consciência de Buda, de Jesus, de Krishna e tenha toda a proteção necessária. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema perfeição e a perfeita e insuperável iluminação. O grande Bodhisattva potencial vasto como universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda. Peço nesse instante que toda a minha família, que toda a minha ancestralidade tenha a consciência plena e seja protegido por toda a eternidade. Que a luz divina esteja conosco, que
tenhamos a consciência pura e elevada e que nós nos libertemos aqui e agora por toda a eternidade. Faça-se assim pelos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna e de todos os seres bondosos que podem nos auxiliar e nos proteger. Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo. Peço nesse instante que tenhamos uma concentração profunda, realizando a nossa meditação. Namastê. Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo inteiro. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo, Namum Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. E nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanente.